Olá, Kelly, bom dia, tudo bem? Acho que você está sem som, o microfone está sem som. Ah, tá. Agora É, melhorou. melhorou. Nós vamos aguardar um minutinho, a professora debatedor, a professora moderadora e os outros participantes, e a gente já dá início, tá bom? Sim, eu estou mesmo fazendo um teste, porque eu estou em viagem a trabalho, e Uhum. quando a gente sai da internet da gente, sai A do gente fica, ambiente da gente, a gente fica bem mais preocupado, né? fica. Estou até tentando achar um fundo aqui, mas eu não estou conseguindo achar um É, fundo. é logo no começo, quando você entra, antes de você entrar na página, se você quiser sair e voltar de novo, a hora que você entra, ele vai dar a opção de você escolher fundos. Aí tem vários fundos, tem um fundo mais desfocado, aí você pode escolher se você quiser Hum. colocar alguma foto, tá bom? Mas aí tem que ser antes, porque eu não Tem, estou. tem que ser antes de você entrar na sala. Na hora que libera para entrar na sala, vai aparecer a mensagem teste de telefone, teste de computador. Lá vai ter um negocinho bem no canto inferior direito, vai estar assim, opção para backboard, uma coisa assim. Aí você consegue Ah, colocar o plano de fundo, tá bom? tá. Eu vou tentar sair de novo e ver se eu consigo. Tá bom. Que Se é ruim, dá precisar, para. Apesar de que eu não sei se está dando para ver que é um quarto, mas eu acho ruim. não, se quiser fazer esse teste, pode fazer que vai dar Vou certo. Eu fazer. mudei o meu, tá bom? Tá joia, então, obrigada. Imagina. Tem essa parte, ele não tem esse pano de fundo que você tá com ele, não, né? Não, isso daí é um pano de fundo que o SEMEAD pediu para os debatedores colocarem, que Ah, é o tá. logo Mas você pode entrar na página e copiar essa imagem na captura na página do SEMEAD, aí você salva na sua área de trabalho e pede para o Zoom buscar na sua área de trabalho esse tema, tá bom? Tá joia. Tá joia, obrigada. Deixa eu Imagina, que é tentar. Vou isso. sair de novo e entrar aqui. Tá? Você só confirma para mim, o meu é a quarta apresentação, né? Então, pela ordem aqui, a primeira apresentação é a apresentação da adoção de sistemas agroflorestais. Sim, Depois, eu acho que é a sua, contribuições de um projeto social para o desenvolvimento econômico e humano e econômico de apicultores. É o seu esse, né? é o meu. Seria o segundo. Aí o terceiro é caracterização e perspectivas de pesquisa e sustentabilidade da cadeia produtiva do cacau. E a última é o futuro das fontes de proteína para o consumo humano no Brasil de 2040. Tá. Tá nessa ordem. Eu tô só com mais uma dúvida. Confere para mim o tempo da apresentação. O tempo da sua apresentação deu 7 minutos e 58, tá? Se a professora moderadora não mudar nada, o jeito como a apresentação é feita, a gente passa a sua apresentação, tem 5 minutos para debater, aí vai para a próxima. Aí mais 5 minutos, aí no final nós voltamos com um debate em conjunto de 20 minutos. Tá. Aí ela vai usar a apresentação que eu já tenho aí? A gente passa o vídeo que você gravou, que ele tem que ter 8 minutos, até 8 minutos, e aí na verdade, a gente passa se você achar melhor. Se você quiser apresentar, você tem 8 minutos para apresentar, tá? Aí é a Tá. escolha do participante. E também da moderação. A moderação me fala assim, olha, a gente tá livre para escolher entre a apresentação e o vídeo gravado. Ela vai falar daqui a Ótimo. pouco, a hora que ela entrar, tá bom? Tá. Não, porque eu fiz uma pequena alteração, muito pequena, em Uhum. algumas palavras, só que para facilitar né, a Só minha. esse entendimento, né? Eu É. vou, eu vou esperar ela só entrar. Ela é a professora. Deixa eu ver se está aqui. Ah, não, é o Hernani. Não, o Hernani foi ontem. É a professora Roberta, da Poli. Aí ela vai dar as diretrizes certinho. Mas a princípio é dessa forma que eu te falei. Tá, tá, joia, sem problema. Obrigada, viu? Deixa eu só Imagina, sair e entrar de novo. imagina que é Tá. isso. Agora? Campinga. Campinga. É o outro, é o outro. Quem colocou no errado? Tá.
Tchau. Bom trabalho, bom exame. Olha os livros, olha os livros. Ah, tá.
Bom dia, Bom dia, Zema. tudo bem? Me ouvem bem? Tudo bem? Ouço. Vocês me ouvem também, bem? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professores. Bom dia, professora.
Pessoal, desculpe, eu acho que eu estava com o microfone. Faz muito tempo que o meu microfone tá fechado. Sim, se você falou alguma coisa antes da sua pergunta, eu não Nossa, ouvi nada. me perdoe. Vocês viram a apresentação, alguma coisa assim ou não? Nada? Bom, então Não. me desculpe. Eu pensei que eu estava com o microfone aberto, falhas da tecnologia. Bom, meu nome é Paulo. Eu primeiro queria parabenizar todos vocês pelos trabalhos aprovados, né? Eu sou o debatedor dessa sessão, não sou o moderador. A professora ainda não entrou na moderação, então, enquanto ela entra, eu vou fazer essas primeiras partes. Eu sou aluno aqui do doutorado da FEA. Não sei se ontem vocês assistiram à abertura do evento, mas foram mais de 2.000 trabalhos submetidos e 1.200 aprovados. Então, eu gostaria de parabenizar por isso. A gente é o segundo maior evento na área de administração do Brasil, então eu gostaria de parabenizá-lo. Depois disso, pessoal, eu falei um pouquinho para vocês sobre a dinâmica da apresentação. Como é que vai funcionar? A princípio, pelo script do SEMEAD, eu até tinha falado com a Kelly, nós temos 4 vídeos para passar, que são os 4 vídeos da apresentação de hoje. O primeiro é do Alzemar, depois é o da Kelly, depois é o do Daniel, da Cristiane, da Débora e do Paulo, e da Acácia, é isso? Axel, Axia, isso, assim desculpa. mesmo. E o último é o trabalho que eu vou apresentar com uma colega do doutorado também, que é sobre as fontes de proteína. Como é que vai funcionar? A gente apresenta esses vídeos têm até 8 minutos, e a gente tem 5 minutos para debate. Depois apresentamos o segundo vídeo, mais 5 minutos para debate, o terceiro vídeo, mais 5 minutos para debate, e por fim, as sessões que tem 4 vídeos, nós apresentamos 4 vídeos, o quarto vídeo, mais 5 minutos para debate. Com essa somatória, nós estamos aí sobrando, teoricamente, 25 minutos, e aí a gente volta com um debate geral entre todos os trabalhos aprovados. Nós temos aqui a diretriz de passar o vídeo e fazer os 5 minutos. Caso alguém tenha alguma atualização, queira alguma dinâmica diferente, né, da apresentação que foi gravada para essa nova apresentação, nós podemos fazer uma apresentação em 8 minutos, em 5 minutos eu aviso, em 3 minutos eu aviso, e depois em 1 minuto eu aviso por final. Então, eu estou compartilhando minha tela aqui. O primeiro trabalho seria o trabalho do Alzemar, e aí o Alzemar fica à disposição se ele quer fazer isso pelo vídeo ou se ele quer realmente apresentar o trabalho. Aí ele compartilha a tela dele e apresenta o trabalho nesses 8 minutos. Alzemar, você tem alguma preferência? Não, Paulo, para mim está tranquilo, não houve nenhuma mudança, nada. Eu acho que pode seguir a sua dinâmica, ok? Perfeito. Eu vou passar o vídeo aqui, depois a gente abre para perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês estão à disposição aí para fazer outras perguntas. Então, eu vou começar a passar o vídeo agora. Vocês só me dão algum sinal aí sonoro para saber se está passando, se vocês estão escutando bem a dinâmica da apresentação, tá bom? Eu vou deixar em tela cheia aqui. Vocês me falem, por favor. Deixa eu ver, só para eu colocar mais volume aqui. Colocar no meu computador mais volume, aí eu acho que já é melhor para vocês escutarem. Vou começar agora. Vocês só me avisem, por favor, se está... Tá bom o som, pessoal? Eu não ouvi. Eu também não ouvi, O som não. não está saindo. Você ouviu o quê? Perdão, desculpa. Não, não saiu o som, professor. Ah, não saiu o som? Deixa eu ver aqui. Veja agora. Também não. Talvez, Não. quando você compartilha a tela, tem uma opção de você também compartilhar o Ah, som. é verdade. Eu esqueci desse detalhe. Peraí que eu já vou... Eu acho que eu não compartilhei o som nessa parte. Deixa eu só parar aqui. Bem lembrado, Kelly. Veja agora, por favor, gente. Nós desenvolvemos esse trabalho, né, que trata... Agora sim? Agora Tá sim. bem. Ossos do ofício, né? Vou começar aqui fazendo a apresentação, vocês aumentando a tela. Olá, E a gente eu começa. sou o Alzemar, juntamente com a professora Rosélia, a professora Silveli e o professor Emerson. Nós desenvolvemos esse trabalho, né, que trata da adoção de sistemas agroflorestais pelo setor de árvores plantadas no Brasil, um estudo com a aplicação do modelo de aceitação de tecnologia.
Bem, é reconhecida, né, a demanda crescente, né, por alimentos, né, e tecnologias sustentáveis no agronegócio, né, para que essa produção atenda a critérios mínimos de sustentabilidade, né? Bom, e dentre as tecnologias, os SAFs, aqui no Brasil também, com outras denominações, né, ILPF, né, sistemas agro-silvopastoris, né, que são sinônimos aí, eles promovem benefícios ambientais, sociais e econômicos, porque a interação ecológica entre os componentes, né, as árvores, a agricultura e a pecuária, eles transformam monocultivos em sistemas integrados sustentáveis, né? Esse que é uma tecnologia reconhecidamente sustentável na agricultura. E quando nós observamos as pesquisas, né, que tinham sido realizadas, elas sempre priorizaram os agropecuaristas, ou seja, ouviram os agropecuaristas sobre a adoção desse sistema. Mas não ouviram, ou pelo menos, né, as pesquisas não abordaram, o setor de árvores plantadas, que quem detém o conhecimento da floresta, ou do componente florestal nos sistemas agroflorestais. E no sistema de florestas plantadas, aqui no setor de florestas plantadas no Brasil, os SAFs, eles são pouco adotados, é baixa a adoção. E aí, para a gente medir essa adoção, nós usamos o modelo de aceitação tecnológica, né, para identificar os antecedentes dessa adoção dos SAFs pelo setor de árvores plantadas, uma vez que é baixa a adoção nesse setor. Bom, mas o que são os sistemas agroflorestais? Na verdade, é a associação do componente florestal, e nesse caso aqui, componente florestal da indústria de árvores plantadas no Brasil, associando a agricultura ou pecuária no mesmo local. E aí nós temos uma série de combinações, né, desse sistema. Bom, e o que é o setor de árvores plantadas, né? É formado por empresas, né, e proprietários que cultivam árvores para fins industriais no Brasil. E o modelo de aceitação tecnológica, né, é uma metodologia que avalia o esforço de adoção de certa tecnologia, né, onde a intenção é o plano consciente de realizar determinado comportamento, e que a utilidade percebida é verificada, né, através dos ganhos de performance, ou seja, usando essa tecnologia, se eu tenho ganho de performance, e que a facilidade de uso percebida é a percepção de que se esse sistema, a adoção dele se dará livre de esforços. Um conceito que nós utilizamos também no nosso trabalho está relacionado aos influenciadores externos, né, que nós usamos como construto, né, que mede a influência externa como influenciador da adoção desses sistemas, dessa tecnologia. E os benefícios socioambientais estão relacionados às ações aplicadas em favor da natureza e do bem-estar social, também que podem ser influenciadores da adoção de novas tecnologias que nós estamos testando aqui, adicionando ao modelo tradicional da TAM, né, do Technology Acceptance Model. Bom, e aí nós trabalhamos com 5 hipóteses. A primeira delas aqui, a utilidade percebida e a facilidade de uso percebido, elas influenciam positivamente a intenção de adoção dos SAFs pelo setor de árvores plantadas. Que a facilidade de uso percebido também afeta positivamente a utilidade percebida, e que os influenciadores externos afetam positivamente também a intenção de adoção dos SAFs pelo setor de árvores plantadas. E que os benefícios socioambientais também, né, influenciam positivamente a intenção de adoção dos SAFs pelo setor de árvores plantadas. E aí nós chegamos ao modelo proposto, que nós testamos esse modelo e, utilizando uma metodologia, né, de pesquisa quantitativa, descritiva, com corte transversal e dados primários, né, o nosso campo de estudo foram os segmentos do setor de árvores plantadas, e aí são vários, né, o setor mais expressivo, né, celulose e papel, a siderurgia, carvão, painéis, né, todos esses segmentos. E a nossa amostra foram funcionários dessas empresas, né,
que podem influenciar ou decidir sobre a adoção ou não de uma tecnologia. Nós coletamos 216 respostas válidas, né, com 37 questões, e usamos a modelagem de equações estruturais, né, tanto o modelo de mensuração e o modelo estrutural, para testarmos as hipóteses que eu acabei de apresentar. Bom, e o que nós tivemos de resultado? Então, a hipótese 1, ela foi suportada, a hipótese 2 também foi suportada, a hipótese 3 também foi suportada, e eu vou chamar a atenção para essa hipótese 4, ou seja, os influenciadores externos afetando positivamente a intenção de adoção dos SAFs, ela não foi suportada. Os benefícios socioambientais também testados como hipótese H5 também foi suportada, e uma variável de controle chamou a atenção, né, que foi a redução de volume foi significativa, ou seja, a indústria de base florestal, ela dá sinais de que aceita uma redução da produção de volume em contrapartida da utilização de uma tecnologia sustentável no agronegócio. Bom, e como conclusão do nosso trabalho? Que o setor de árvores plantadas tende a considerar o SAF como uma tecnologia útil, ou seja, é uma tecnologia necessária para a produção sustentável, né, para os benefícios sociais e para o portfólio de negócio das empresas, né, como fomento, arrendamento e uma série de outras atividades que essa tecnologia pode ser utilizada. Também, pelos respondentes, né, há indícios de que o conhecimento que o setor de árvores plantadas tem do componente florestal e dos modelos de negócio, né, sejam facilitadores do processo de adoção dos SAFs. Né, já tem um caminho construído com esse conhecimento. E o setor de árvores plantadas, né, ele tende a considerar os SAFs, né, como uma tecnologia, um sistema fácil e livre de esforço, porque ele já detém o conhecimento do componente florestal, e que os SAFs tendem a ser percebidos também pelo SAF como uma tecnologia sustentável e gera benefícios para a sociedade, né? Eles perceberam benefícios socioambientais. Agora, como uma oportunidade, a mídia, órgãos de pesquisa e empresas do setor aparentam não influenciar e impulsionar o SAF, ou seja, muito foi direcionado para os agropecuaristas, né? Aqui dá uma oportunidade de que divulgação, trabalhos científicos sejam publicados, sejam discutidos com as empresas de base florestal, para que a gente impulsione, né, essa tecnologia e que utilize essa tecnologia verdadeiramente como uma tecnologia sustentável no agronegócio para diminuir a necessidade de abertura de novas áreas, de expansão de áreas, né, de novas fronteiras agrícolas, né, por conta dessa tecnologia que usa racionalmente a nossa cobertura do solo. Bom, esses aqui são algumas referências e eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado, Alzemar. É um trabalho bem interessante. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Vi um pouco de SAF na faculdade, mas não tão aprofundado. Na verdade, não era uma temática que eu tinha muita aptidão na faculdade. Eu gostava mais dessa parte de administração, por isso eu vim fazer mestrado e doutorado na administração. Mas o seu trabalho ele está muito completo. Eu gostaria de começar, vou marcar aqui 5 minutos, que nós temos 5 minutos para fazer esse debate. Eu gostaria de começar entendendo com você, né? Depois fica aberto para todas as outras pessoas, tá, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, não se acanhe. Eu queria entender com você por que você resolveu. Você fala um pouquinho no trabalho, né? Mas eu queria entender com você primeiro, por que você resolveu estudar essas agroflorestas, esse sistema agroflorestal dentro dessas florestas plantadas, que a gente não tem isso, principalmente nessas grandes empresas de celulose. Então, qual foi essa aptidão que te deu? E segundo, se é rentável para as florestas, para as empresas de árvores plantadas, por que você acha que elas ainda não fizeram a adoção dessa tecnologia? Elas entendem, veem isso como tecnologia, mas elas não estão implementando. Eu queria entender se você tem alguma ideia de por que elas não estão fazendo isso. Bom, primeiro eu fico feliz que você, agrônomo, também conhece um pouco disso.
Na verdade, todas as pesquisas, né, quase todas pelo menos, elas sempre ouviram o produtor rural. Elas chegam e perguntam para o produtor rural para ele adotar um componente do sistema, mas que eles não têm o conhecimento. E aí a empresa detém o conhecimento total do componente florestal e não adotaram, né? É interessante que você vê lá que a hipótese H4, que os influenciadores externos, né, eles não influenciam as empresas. Ou seja, todas as pesquisas que a gente tem no Brasil, a maioria delas, pelo menos, elas sempre focaram no produtor rural. E aí faltou conhecimento. Eu trabalho na área florestal, em uma grande empresa de celulose, e eles não conhecem os efeitos. Você falou assim, mas é rentável? Então, para o produtor rural, eles têm vários modelos de negócio com rentabilidade, trabalhos publicados, o que deve ser feito, tudo. Mas quando eu olho para a área florestal, eles não sabem. Nós não sabíamos até eu começar a estudar isso em 2019. Não sabem, por exemplo, se isso vale a pena. Mas só para você ter uma ideia, produzir em ILPF, né, ou no sistema agropastoril, 2 hectares integrados é melhor do que produzir 2 hectares separados, solteiros. Então, realmente, o objetivo desse trabalho foi dar luz a isso, né, dentro da empresa, mostrando para eles que vale a pena, principalmente para a gente expandir as nossas bases florestais, né, a nossa base florestal, porque a gente precisa. Então, foi esse que foi o enfoque do trabalho e plantar essa sementinha que as empresas precisam estudar mais. Você estava falando de rentabilidade. Todo mundo achava que custo de colheita era mais alto nos sistemas agro-silvopastoris. Óbvio, não está publicado, não tem nada disso, mas eu já mostrei que não é mais barato, é mais produtivo, né? Que tem outras oportunidades, que tem proprietário que não quer abandonar a agricultura ou abandonar a pecuária, mas desse sistema entregado eles podem participar, né? Então, assim, foi mais ou menos nesse sentido. Que bom, muito bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Alzemar sobre o trabalho, sobre alguma coisa da metodologia que ele aplicou que vocês gostariam de entender melhor? Queria me manifestar, Alzemar, eu gostei muito do seu trabalho. A minha formação é totalmente diferente, eu sou assistente social, mas eu já apliquei um trabalho numa empresa de reflorestamento que eu trabalhava, com as comunidades, né, da lavoura, pecuária e agricultura, e deu muito certo. Deixou pequenas propriedades, a empresa incentivou o plantio do eucalipto, onde o gado, estou até vendo sua foto, né? Ele tinha sombra, o descanso. Eles plantaram feijão no início do processo. Hoje eles já estão com apicultura nessas florestas. Então, assim, eu acredito muito, pelo menos para o pequeno dá muito certo, eu acredito que para o médio também. O grande, eu mais ou menos consigo perceber o porquê que ele não tem interesse, né? Depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né? Mas eu gostei muito quando eu vi a sua proposta, né? Que eu agora numa nova empresa, né? Eu acredito que é uma linha que eu queria seguir nela, né? Mas mais voltada para o pequeno e médio produtor, para que ele tenha, né, a condição de ter uma área diversificada de renda. Isso é extremamente importante. E se é para o pequeno, eu acredito que é para o grande também. Os benefícios... Bom, obrigado, Kelly. Olha só, os benefícios desse sistema, eles são gigantescos, né? Você citou aí, por exemplo, sombra para os animais, né? A gente chama isso de conforto térmico. Aumenta a produtividade do rebanho, aumenta a fertilidade do rebanho. Você tem ciclagem de nutrientes do solo, porque você tem árvore e outros componentes agrícolas, né? Então, eles estão fazendo uma adequação, né, por exemplo, dos fertilizantes. Na agricultura, você aplica rapidamente, os fertilizantes são lixiviados, as raízes das árvores conseguem reaproveitar esses nutrientes. Através de um processo de ciclagem, pode colocá-los realmente na superfície do solo novamente, então você não perde. Então, assim, se a gente ficar falando sobre os benefícios desse sistema, nós vamos passar aqui, tomar o tempo de todos, né? Mas é muito legal. E o que você falou, né? É com isso que as empresas têm oportunidade de inserir esse componente florestal nas pequenas propriedades, gerando benefícios adicionais como renda, né? Benefícios para as outras pessoas que estão... E além do mais, nós estamos falando agora de crédito de carbono.
uma propriedade agrícola, né, ou pecuária exclusivamente, elas têm, geralmente elas não conseguem neutralizar as emissões. Para vocês terem uma ideia, um sistema desse, com 100, cento e poucas árvores por hectare, já é possível neutralizar a emissão, por exemplo, de bovinos, né? Até 1,5, 2 unidades animais por hectare, né? Ou seja, é como a gente, para as empresas, dar um salto além da nossa divisa de propriedade para auxiliar esses proprietários rurais que precisam trabalhar com isso, que hoje grandes emissões vêm da agricultura no Brasil, né? Então, é uma forma de mitigar. E hoje nós temos carne e carbono neutro, por exemplo, né? Que já comprova que a quantidade de árvores lá plantadas é suficiente para capturar, sequestrar todo o carbono emitido das atividades. Então, é um trabalho fantástico. Sim, tá. Parabéns e fica firme. Obrigado. Parabéns, Alzemar. Agora a gente vai para o segundo trabalho de hoje, que é o trabalho da Kelly. Kelly, você gostaria de apresentar compartilhando a sua tela ou você quer deixar o vídeo como a gente, do sequência normal? Você que escolhe, tá? Não, acho que a gente pode deixar o vídeo e seguir o mesmo padrão. Perfeito. Eu vou colocar o vídeo aqui. Vocês só me avisam se estiverem escutando. Aí eu já vou tirar daqui. Calma aí, que aqui está muito dificultoso. A tecnologia, para quem é agrônomo, não é uma coisa muito fácil. Pronto. O Alzemar deve saber bem como é que funciona isso daí. A gente não é muito adepto à tecnologia, né? Mas tá bom. Kelly, eu vou apresentar. Vocês só me avisam se vocês estiverem escutando, que aí eu já deixo fazer na sequência, tá bom? Vocês estão escutando? Estou Não, não ouvindo. estamos vendo nem escutando. Não, a apresentação não. Não, peraí, então deixa eu... porque lógico que eu não compartilhei. Tá vendo como eu falo para vocês que agrônomo não é uma pessoa muito de tecnologia? Eu brinco que eu falo assim, eu fiz agronomia, depois eu fui fazer administração, mas essa parte ainda não... Aqui, pronto, agora vai. Essa parte ainda falta domínio ainda. Deixa eu só colocar para baixo. Boa noite, meu nome é Kelly Medeiros Cortesão do Carmo. Vocês estão escutando, pessoal? Sim. Então Sim, tá bom, vou colocar aqui na tela cheia e passar para a gente, tá bom? Boa noite, meu nome é Kelly Medeiros Cortesão do Carmo e eu vou apresentar a vocês o artigo Contribuições de um Projeto Social para o Desenvolvimento Humano e Econômico de Apicultores. Esse artigo ele foi desenvolvido junto com a minha professora Helena Belintani Shigaki. Considerando um novo conceito que está influenciando o papel das empresas e do Estado com relação ao modo de fazer negócio, a gente partiu do pressuposto que responsabilidade social empresarial deixa de ser aquelas ações assistencialistas promovidas pela empresa, né, para ser ações que contribuam efetivamente para o desenvolvimento econômico e humano de pessoas que estão no entorno dessas empresas, né? Em que essas organizações elas adotem comportamentos universalmente aceitos, destacando o maior envolvimento com as comunidades de onde elas estão inseridas, né? Como referencial teórico, nós usamos 4 temas, né? A responsabilidade social empresarial como uma poderosa vantagem competitiva para as corporações e os executivos, remetendo a uma gestão ética e sustentável. O investimento social privado, né, percebido por algumas empresas como um fator estratégico, né, um direcionamento de recursos privados para projetos e ações sociais. Como desenvolvimento humano enquanto perspectiva de melhoria da qualidade de vida mediante a apropriação do ser do indivíduo, em que ele passa a ter oportunidade de se desenvolver para o que ele deseja ser. E desenvolvimento econômico, definido como aumento contínuo dos níveis de vida, o que implica maior consumo de produtos e de serviços básicos.
Para o desenvolvimento da pesquisa, né, nós utilizamos o tipo descritivo com uma abordagem qualitativa. O método utilizado foi o estudo de caso, mediante coleta de dados primárias e secundárias, né, sendo documental a secundária e complementada com entrevistas de profundidade, com roteiro semi-estruturado. As análises dos dados foram feitas através de análise de conteúdo de todo esse material coletado, transcrito e categorizado, né? E a unidade de análise foi um projeto social de geração de renda. Como resultado, nós obtivemos 3 códigos analíticos e 3 categorias, né? Dessas 3 categorias, nós desenvolvemos 11 códigos descritivos e que nos trouxeram o resultado a seguir, né? Enquanto código analítico de capacitação profissional dos apicultores do projeto, na categoria profissionalização, nós obtivemos as conclusões de que a formação profissional ela foi percebida pelos entrevistados como importante instrumento para o desenvolvimento da apicultura, né? E a sugestão de que essa capacitação, essa formação, ela deve ocorrer logo no início da atividade, né? A inovação também está presente na atividade apícola, né? Com a necessidade de criar novas técnicas, de introduzir novas tecnologias capazes de aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos obtidos dessa atividade, além da criação de equipamentos que facilitem a atividade e proporcionem ganhos na produção. Um outro ponto ressaltado pelos entrevistados foi que a profissionalização da apicultura, ela possibilita a diversificação das atividades e serviços apícolas, com inúmeras opções de trabalho, não limitado apenas, né, à produção de mel e de própolis, né, sendo outras atividades, inclusive serviços, que podem vir dessa atividade. O segundo código analítico, ele diz respeito aos apoios de instituições que proporcionam o desenvolvimento da apicultura, né, e coube a categoria de parcerias e instituições, né. Então, foi considerado pelos entrevistados que, para a alavancagem do desenvolvimento da apicultura na região, foi fundamental a ampliação e a diversidade de apoio de parcerias ao grupo, né? Com a obtenção de programas de assistência técnica, cursos de capacitação, projetos técnicos para crédito rural, né, para projeto de repasse de equipamentos, certificações e selos de qualidade e de inspeção estadual e federal, de novos mercados e de projetos de apoio ao desenvolvimento regional, muito ligado ao arranjo produtivo. E como terceiro código, a avaliação dos apicultores quanto ao projeto de apicultura, né, na categoria de consequências, né, da participação no projeto. Então, segundo os apicultores, a disponibilidade da área cedida pela empresa, ela aumentou consideravelmente a produção comparada às áreas que eles utilizavam. E esse aumento trouxe um aumento de produção, consequentemente de renda, né? E a possibilidade de ampliação do negócio, né? De aumento produtivo. A ampliação do conhecimento que influenciou no planejamento, na logística, no uso de equipamentos adequados para o desenvolvimento da atividade. Um ponto forte ressaltado por vários dos entrevistados foi a troca de experiências e ensinamentos sobre os apicultores, né? A disseminação de boas práticas desenvolvidas por um e por outros, e aspectos relacionados à segurança do trabalho que antes não eram considerados. Como conclusão, né, o projeto ele proporcionou a integração dos apicultores, que colaborou para que eles se organizassem e procurassem conhecimento de melhores técnicas, da segurança da atividade e a qualidade do produto, né, o que impactou na evolução da atividade no município e, consequentemente, mudanças no ambiente em que eles vivem.
Os resultados alcançados apontam que os apicultores apresentam condições de definir e atingir seus objetivos de realização pessoal e profissional mediante o exercício pleno de liberdade. E o projeto pode ser considerado, né, como uma iniciativa de responsabilidade social, levando em conta em que ele propõe ações capazes de estimular o desenvolvimento individual e coletivo no território, numa dimensão econômica, ambiental e social. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Kelly. Só parar aqui, que a gente conversa um pouquinho sobre o seu trabalho. Gostaria de agradecer pelo seu trabalho, pela exposição. Eliana, sua professora? Elaine? Eliane. Agradecer a professora também pelo excelente trabalho. E agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito do seu trabalho, assim como a gente fez o trabalho do Alcemar. Eu, além do doutorado, eu faço um programa junto com o Sebrae, que é de inovação e capacitação de produtores, né? Que a gente está mostrando para os produtores que eles também são capazes de fazer inovação, que não é só eles, não é só grandes empresas que fazem trabalhos de inovação. E a gente tem muito apicultor, né? E uma das coisas que a gente vê quando a gente vai na propriedade rural deles é que eles produzem o mel, só que eles não conseguem diversificar na questão dos produtos. Eles basicamente vendem o mel, às vezes nem tem um rótulo, nem tem algo que denomine eles. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da experiência de como esses produtores, eles são mais tecnificados, eles são produtores mais simples, como é que é a empresa, como é que vocês viram esses produtores dentro desse projeto, que vocês deram mais áreas para eles construírem mais, e não se capacitarem, mas que eles tivessem mais rendimento com a produção de mel. Como é que se deu isso? O projeto hoje ele está com 17 anos, né? Quando eu fiz o trabalho com ele, ele tinha 15. A empresa já percebia a presença de alguns apicultores e tinha problemas relacionados a fogo, a entrada de pessoas indevidas na propriedade, né? Então, ela resolveu regularizar a situação dos apicultores através de associação, né? E, assim, e seria uma ajuda mútua, e foi uma ajuda mútua, né? Então, foi feito em várias unidades, algumas deram mais certo que as outras, algumas ainda estão no momento mais devagar, mas essa, em especial do norte de Minas, que eu acho que é muito da natureza das pessoas de lá, sabe? Ela alavancou muito. Hoje eles têm uma cooperativa que amanhã eles estão exportando para os Estados Unidos mel. Ai, que legal. Então, é muito legal. Então, eles tiveram o apoio da empresa, a empresa, além da cessão do espaço, ela articulou com o Senar, que é um parceiro forte da empresa, Sebrae, Emater, a gente tem a Codevasf aqui no norte de Minas, né, que é a Agência de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Hoje está acontecendo, que eu até não fui, o 18º Seminário de Apicultura do Norte de Minas, né? Então, assim, ele já é um projeto que ele foi construído, já iniciou com um grupo forte, né? Com pessoas que realmente não tinham mais condições de manter a pecuária. O norte a gente tem muita dificuldade com água, né? Então não é tudo que consegue articular. Muitos começaram com 4, 5 caixas como uma atividade secundária, hoje já é uma atividade principal deles. E a diversificação, eles têm mel, própolis, pólen, eles têm uma fabriqueta que produz aquela vestimenta e vende, né? E tem a cooperativa. Eles alugam as caixas para plantio de melancia, plantio de abóbora, em outras áreas, então eles caminham com essas abelhas, e aí é onde eles vendem serviço. Um exemplo, a produção do café, ela aumenta em mais de 30% quando ela é polinizada por abelhas, né? Então, assim, a abelha é o negócio deles. Na pesquisa, era comum você ouvir eles falando assim, porque o meu negócio... Então, assim, era até muito emocionante, né, para a gente, enquanto assistente social, que o tempo todo trabalha com o desenvolvimento das pessoas, né? Ver um pequeno agricultor falar o meu negócio, você via que ele tinha entendido a lição de casa,
né? E eles são super organizados, eles caminham para todo canto através de conhecimento. Nós conseguimos, junto com o Senar, uma assistência técnica, Paulo, depois, se você quiser, né, que a gente converse sobre isso, eles têm uma assistência técnica do Senar específica para a apicultura. O que antes tinha só para o leite e para o café, né, hoje já tem a ATER da apicultura, feita pelo Senar, sabe? Então, foram muitos professores bons, né, que inclusive utilizaram desse interesse deles para estudos e para desenvolvimento, né? Quando vai falar com eles plano de negócio, é um plano de negócio específico para apicultura, com todas as possibilidades de apicultura, tá? Então, assim, hoje você vê um grupo, assim, bem autônomo, desenvolvido. Hoje, a empresa cede o espaço e o relacionamento. Não existe um valor de apoio. No início teve, para esse projeto, né? No início teve doação de caixa, material. Hoje não tem nenhum mais que depende da empresa, a não ser do espaço. O espaço é importante porque a empresa tem muita área de reserva, né? Muita PP. Então, isso é importante para eles, que a abelha precisa da floresta, precisa da área. Um outro ponto importante, esse contrato valida financiamento para eles. Porque ele tem um contrato que ele vai ficar por aquele período naquela área, então ele consegue um financiamento no banco. Então, além da possibilidade, além da área ter aumentado o espaço, né, para as abelhas terem a matéria-prima dela, né, esse contrato dava segurança para eles na parte de financiamento. Isso é muito interessante, porque aqui eu trabalho praticamente no Vale do Ribeira, e para quem conhece o estado de São Paulo, o Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, né, que fica descendo ali para o Paraná. E é engraçado que, por isso que eu te perguntei da diversificação de produtos, porque os nossos produtores, eles não têm, basicamente, eles não têm nem CNPJ. A gente tem que trabalhar com eles para eles terem um CNPJ. Eles vendem todas as produções em feiras livres, né, feiras de orgânico ou feiras normais, e eles ainda são um pouco reticentes de entender que eles podem e eles devem ser tecnológicos. Tecnologia não é só aquele equipamento que você vê em fábrica. Tecnologia é ser um pouco melhor do que ele está fazendo agora, é implementar um processo diferente do que ele está agora. Então, por isso que eu perguntei, mas parabéns pelo trabalho. Pessoal, a gente tem espaço para mais uma perguntinha, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Kelly, fazer algum comentário, senão a gente passa. Eu vou falar o nome errado, porque eu sou horrível de nome, é Acassa. Depois você me responde seu nome certinho para eu não falar errado, por favor, que eu sou péssimo para nome, e aí eu vou falar seu nome errado, eu acho isso muito chato. Você passa para mim a forma correta de falar, tá? Acassa, não sei se é Cássia. Axa. Axia. Eu vou marcar aqui do lado para eu não ter esse problema. Axia. Ô, Paulo, posso fazer só uma perguntinha para a Kelly? Claro, pode, temos espaço para isso. Kelly, eu sou José Paulo, eu sou da UEM de Maringá. A gente também tem um trabalho com o MDT, né, da Admissão de Desenvolvimento Territorial. Diga uma coisa, essa coordenação acontece como desses produtores? Kelly, você podia falar só um pouquinho para a gente como é que vocês estão... Eles são organizados em associação, a gente não tem contrato, a gente não tem parceria com o apicultor individual, né? Então, é tudo através da associação. Então, a gestão da empresa, né, em contato com eles, e tem como um foco, né, a liderança, o presidente da associação, né? É uma associação de apicultores, já testamos a associação de moradores, não dá certo, porque perde foco, né, não segue foco. Associação de apicultores, e no contrato existe um termo de parceria, e no termo de parceria a gente já deixa claro que a gente tem um interesse no desenvolvimento deles, né, no aprimoramento deles, e que todos os cursos que ou a empresa, o parceiro da empresa oferecer, a gente tem a expectativa de que eles participem. No contrato renovado esse ano, isso aí eu já vou falar da empresa que eu estou com ela agora, que a gente já trouxe o mesmo trabalho, né? Vão ter 6 metas, né? 6 métricas de desenvolvimento.
E a renovação do contrato, ela vai depender desse desenvolvimento. Então, a governança agora do projeto, ela já está sendo bem profissional, né? Eles já entendem que eles são profissionais da apicultura. Eles não são meros extrativistas que estão ali dependendo da natureza. Eles têm que migrar as caixas, eles têm que correr atrás, eles têm que deixar a caixa mais produtiva, né? Ele tem que preparar a caixa no tempo certo, como se fosse uma empresa mesmo, né? E eles estão caminhando. Legal, Bom, obrigado, Kelly. Nada. obrigado, professor José, Kelly. E a gente vai passar agora para o trabalho da Axia. Ai, meu Deus, eu sou horrível, me Sá. desculpe. Axia. Mas Ai, preocupa não, é assim mesmo. eu queria perguntar para você se você gostaria de passar o vídeo que você gravou, se você tem interesse de fazer uma apresentação compartilhada com a gente, que nem eu falei no começo da nossa fala aqui. Você teria 8 minutos, aí você pode escolher a forma que você achar melhor para passar essa primeira parte do seu trabalho. Pode ser em vídeo mesmo. Pode ser em vídeo mesmo? Então, aqui eu Uhum. vou compartilhar a tela com vocês. Aí só me avisam se estiver passando o som que aumenta a tela. Olá, pessoal. Nosso trabalho Sim, foi intitulado como tá tranquilo. Tá dando para ouvir. Tá bom, Caracterização do trabalho. vou aumentar aqui a tela e a gente começa a falar sobre o seu trabalho, tá bom? Ok. Foi intitulado como Caracterização e Perspectivas de Pesquisa em Sustentabilidade na Cadeia Produtiva do Cacau. O meu nome é Axa Hosken e eu sou discente de mestrado em Administração pela Universidade Federal de Lavras. Este artigo foi escrito juntamente com a equipe de pesquisa do nosso Centro de Estudos em Mercado e Tecnologia no Agronegócio, que é o Agritec UFLA. Contextualizando o mercado de cacau, tem-se que cerca de 70% da produção do fruto está no continente africano, com destaque para a Costa do Marfim e Gana. O seu principal produto derivado, que é o chocolate, tem como principais mercados consumidores os Estados Unidos e a União Europeia. No Brasil, a produção está concentrada no Nordeste, no norte do país, e tem potencial para promover sustentabilidade local e regional. Além disso, tem também potencial para o reconhecimento internacional. Então, tendo as corporações fazendo o seu papel e tendo a contribuição dos stakeholders, a produção sustentável torna-se um tema fundamental para a garantia econômica, social e ambiental dos pequenos produtores, que respondem por 90% da produção mundial. Para entender melhor sobre o tema, o nosso artigo propôs a seguinte questão de pesquisa: como se caracteriza a literatura acerca da sustentabilidade na cadeia produtiva do cacau? No referencial teórico, foi construída uma visão geral da literatura em sustentabilidade da cadeia produtiva do cacau. Dessa forma, notou-se que, dentre os principais problemas da cadeia produtiva, destacam-se a baixa renda de parte dos produtores e a dificuldade em adotar práticas sustentáveis na produção. Nesse sentido, foram apontados alguns caminhos, como o uso mais eficiente de fertilizantes e defensivos, bem como a adoção de novos desenhos institucionais de produção e de geração de renda, visando mitigar esses entraves. Notou-se também que as práticas de agregação de valor na cadeia do cacau são essenciais para a garantia da competitividade desse setor. Como método, nós utilizamos a revisão sistemática integrativa. E além da literatura acadêmica, nós utilizamos também a literatura cinzenta, visando caracterizar qualitativamente a discussão. Dessa forma, nós procuramos apontar uma caracterização e as perspectivas de pesquisa sobre essa temática. Por que a literatura cinzenta? Nós usamos ela para agregar informações geradas durante o decorrer das práticas da vida real e também trazer as vozes da experiência para o debate acadêmico. Para a literatura acadêmica, devido à relevância, nós escolhemos localizar os artigos científicos publicados em periódicos internacionais nas bases Scopus e Web of Science. Para a revisão dos estudos nacionais, a base escolhida foi a do Google Acadêmico, seguindo os mesmos critérios, porém de periódicos nacionais. E o período para a localização desses artigos
foi entre 2017 e 2021, tentando trazer a literatura mais recente sobre o tema. E a literatura cinzenta foi analisada por meio de materiais não acadêmicos, como relatórios técnicos e notícias, dentro do mesmo período e dentro da mesma temática. Considerando os critérios adotados pela revisão integrativa, foram criadas 3 categorias, sendo elas inovação na cadeia de suprimentos do cacau, impactos dos processos sociais na cadeia de suprimentos do cacau e impactos ambientais e processos gerenciais na cadeia de suprimentos do cacau. A partir dos artigos e notícias, foram notados algumas perspectivas de pesquisa. Resumindo de forma geral, elas se concentram na adoção de novas tecnologias, no uso eficiente e sustentável de recursos e a aplicação de novas práticas gerenciais e desenhos de políticas públicas essenciais para a pesquisa e prática da sustentabilidade na cadeia cacaueira. A partir dos temas relevantes que foram categorizados e da análise dos materiais, pôde-se delinear alguns pontos. Primeiramente, observa-se a cadeia do cacau como relevante nos países em desenvolvimento. Este trabalho mostra a produção de cacau concentrada em países africanos e nas Américas. Em linhas gerais, notou-se que há potencial de desenvolvimento da cadeia cacaueira e de comunidades, especialmente nos aspectos de denominação de origem, mas também que tem graves problemas institucionais a serem enfrentados pela cadeia, sobretudo relacionado ao próprio cultivo do fruto. Nos trabalhos nacionais, nós podemos observar a escassez de estudos relacionados à cadeia cacaueira e à sustentabilidade. Isso pode estar relacionado ao histórico de produtividade do fruto no país, que passou por problemas como pragas e mudanças climáticas que foram agravadas ao longo do tempo. Em relação ao conteúdo não acadêmico, que foi inspirado na literatura cinzenta, que apesar de não ser um material acadêmico, foi coletado em instituições formais e relevantes, observou-se que os aspectos de inovação das práticas na cadeia, necessidade de adoção de políticas públicas para a sustentabilidade e a adoção de novas tecnologias na cadeia, como já visto, se tornaram relevantes, assim como deu para se notar que a valorização do produtor tem que ser algo primordial, em conjunto com os atores públicos e privados, visando gerar resultados significativos para que o cacau brasileiro volte a ter força depois de tantos desafios enfrentados e assim volte a ter competitividade no ambiente interno e externo. Como sugestões para estudos futuros, nós destacamos o aprofundamento qualitativo em cada uma das categorias encontradas, maiores aprofundamentos nos conceitos de sustentabilidade na cadeia do cacau e também a possibilidade de agregar estudos quantitativos no mapeamento da cadeia e das categorias encontradas de maneira mais ampla. Aqui estão algumas de nossas principais referências. E, por fim, deixamos nossos agradecimentos ao SEMEAD e estamos à disposição. Obrigado, Axia. Aos demais autores do trabalho. A minha principal pergunta é: o que motivou vocês a estudarem o cacau, sabendo que esse cultivo, né, dessa cultura, ela está bem distante, vamos dizer assim, de lavras, né? Pelo menos a gente não escuta aqui no estado de São Paulo, a gente não escuta falar muito de lavras, a gente escuta falar mais de Minas, mais da floresta amazônica. E o que deu impulso ao grupo estudar sobre o cacau? Era a demanda, era essa pouca literatura? O que vocês visualizaram quando vocês começaram a estudar sobre isso? Realmente, como você falou,
O café é um ponto forte, né, aqui para a nossa área de estudo. É algo que a gente já estuda desde a época da minha graduação, iniciação científica e tudo. Esse é o foco, né, principal. Mas nós vimos, assim, o cacau ele passou por uma dificuldade muito grande, né, por diversos anos. O Brasil, que era um produtor, já chegou a ser o segundo maior produtor, hoje em dia é o sexto, né, passa aí por diversos déficits de produção, e só em 2015 ele conseguiu voltar aí a exportar realmente o produto, devido aí, principalmente, né, como vocês aí da área mesmo sabem, a vassoura de bruxa, mudanças climáticas, né, e aí, assim, só que, apesar das grandes dificuldades, principalmente dos produtores, né, dos pequenos produtores, a gente viu muitas tendências. A gente trabalha lá também no nosso grupo de estudo com inteligência competitiva, né? Então, a gente viu muitas tendências de crescimento, né? A produção já chegou aí a crescer 25% nesses últimos anos. A gente viu muito potencial em relação à sustentabilidade, até essa questão mesmo que o nosso colega estava falando sobre as SAFs, né? E, e principalmente o produto final, né, que é o chocolate, um dos produtos finais principal, nós vimos muitas tendências, né, a demanda aí por chocolates premium, chocolates orgânico, né, de comércio justo, de origem. Então, isso mostra muitas oportunidades. Então, a gente costuma falar, assim, dentro lá do nosso grupo de estudo, que a gente, apesar de, né, hoje em dia, por exemplo, na Bahia, já tem um centro de inovação, né, que está trabalhando para isso, mas a gente gostaria, assim, de entender melhor, de, quem sabe, agregar para esses estudos, porque é um produto muito importante para o Brasil, né, hoje em dia, tem potencial, a gente percebe que tem potencial, então, a gente fala assim, né, quem sabe um dia o que o vinho fez pelo café, o café possa fazer pelo cacau, né, pelo chocolate. Então, essa é a nossa principal motivação. E vocês acreditam assim que o Brasil vai voltar a ser um principal player pelo que vocês estão estudando em inteligência competitiva? Vocês acham que o Brasil vai ser um dos principais players na cultura do cacau? Ele tem potencial, né? O potencial a gente enxerga, a gente sabe mas vai depender e como a gente identificou no trabalho, né, vai depender muito de políticas públicas, né, vai depender muito da organização, que é uma coisa que até no trabalho de ontem, né, a gente observa do agrobusiness, a falta de organização dos produtores, realmente em se unir, né, formar cooperativas, mas tem muito trabalho a ser feito. Mas eu acredito sim que um dia o Brasil possa voltar a ter esse potencial que ele já teve. Obrigado. Alzemar levantou a mão, queria fazer um comentário? Isso. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, Axel. Eu queria saber se você identificou nessa revisão que você fez, se a tendência de crescimento é o cacau, vamos chamar assim, mais do agronegócio, no sentido de grandes áreas de expansão, ou seria de utilização de, por exemplo, cacau cabruca, ou como você comentou ali, trabalhando em SAFs, você conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido na sua revisão? O cacau que tem sido trabalhado hoje em dia, principalmente na Bahia, né? Essa questão do cacau do sistema, né? Cabruca. A principal prática sustentável que pode alavancar o cacau é o SAF. Foi o que a gente identificou nas nossas pesquisas. Essa parte do agronegócio, do agro, na verdade, é uma coisa que a gente fica mais um pouco... Eu não tenho tanto conhecimento, até foi a primeira vez que eu ouvi falar do SAF. Então, mas o que a gente percebeu é isso, né? É uma grande qualidade aí na Bahia com cacau cabruca,
é feito no método Cabruca, né, debaixo das árvores e tudo, e o SAF como principal prática sustentável para melhorar a produção. É muito legal isso, porque é uma cultura que favorece demais a preservação, né? Não por conta da sombra, que na verdade o cacau tem um problema com o vento, né? Então, mas aí você cria um universo de possibilidades. Nós estamos falando aí, foi discutido na ONU recentemente, plantios mistos, né? Dentro desse conceito de atividade florestal que a gente tem em monocultivo, e seria, eu acho que, uma grande oportunidade aí. E fico feliz que você tenha retomado esse tema. Eu acho que, juntando isso a tantas outras oportunidades que a gente tem, a gente consegue mudar esse cenário do agro aí de super vilão. Muito legal, parabéns. Bom, pessoal, a gente já deu tempo aqui do debate, daqui a pouco a gente volta com mais comentários. O último trabalho que a gente vai ver hoje é um trabalho meu com uma colega de doutorado. A gente tentou estudar sobre as possíveis formas de proteína que a gente vai ter no Brasil em 2040. A gente vai apresentar para vocês agora. Eu vou compartilhar a tela, e aí vocês só me avisam naquele mesmo formato se vocês estão escutando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à apresentação do artigo. Estão escutando, pessoal? Sim. Sim, então eu vou aumentar a tela e a gente começa aqui a apresentação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do artigo O Futuro das Fontes de Proteína para o Consumo Humano no Brasil de 2040, um estudo exploratório utilizando a metodologia de cenários e também a metodologia de Web Delphi. O trabalho foi desenvolvido por Paulo Henrique Bertucci Ramos e por Ximena Alejandra Flecha Chaparro. Tá mesmo. Ainda bem que você O objetivo falou. geral desse trabalho é responder à pergunta de pesquisa: quais são as perspectivas da proteína para o consumo no Brasil do ano de 2040, a partir de um pré-teste Web Delphi que contou com a contribuição de diferentes atores do problema e que foram construídos através de 4 caminhos ou 4 cenários com o intuito de fornecer à indústria de proteína no Brasil informações e considerações que contribuam para direcionar e estimular o desenvolvimento de novas fontes de proteína. Para atender o objetivo central desse trabalho, é importante que saibamos o contexto de pesquisa utilizado. E esse contexto de pesquisa ele caminha por 2 tópicos principais: as fontes de proteínas para o consumo humano e o consumo de proteínas no Brasil. Em relação às fontes de proteína para o consumo humano, atualmente essas fontes de proteína dominante, elas suprem a demanda mundial através das origens vegetais, de origens animais, de laticínios, de peixes e mariscos e de outros animais, que estão incluindo dentro delas aí o consumo de insetos e o consumo de anfíbios. Em relação ao consumo de proteínas no Brasil, diferente do que ocorre na maior parte dos países, o Brasil, a maior fonte de proteína, ela vem do consumo de origem animal. Segundo os dados da FAO, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, o terceiro maior produtor de carne de frango e o quinto maior produtor de carne suína. Além disso, pesquisas realizadas por Barbosa diz que em cada 10 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, em 5 segmentos diferentes de rendas, com pessoas entre 17 e 65 anos, apontou que 94% das pessoas consomem arroz, feijão, acompanhado de algum tipo de carne vermelha, ou carne de frango, ou salada de macarrão, verduras em gerais e legumes, mostrando que apesar da grande variedade de alimentos, a escolha por alimentos ricos em proteína como a carne é característica de toda a população brasileira. A metodologia utilizada para a confecção desse trabalho partiu da confecção de cenários e também da metodologia de Web Delphi. A metodologia de cenários é uma técnica que auxilia o planejamento estratégico em situações de muita incerteza e para horizontes de longo prazo. Este método permite capturar uma visão detalhada dos possíveis contextos de determinado setor industrial, instituição, tecnologia, entre outras. E a metodologia de Web Delphi é um processo interativo de coleta de opiniões de expertos através de realização de questionários. Então, para a metodologia de cenários, foi realizada através do protocolo proposto por Spears, Wright e Amedon, de 2013. E a metodologia de Web Delphi, para este estudo, foram considerados via internet
A entrevista, né, a resposta de 7 especialistas representando os desenvolvedores de novas fontes de proteína, produtores de fontes de proteína, consumidores e demais envolvidos na cadeia produtiva. Em relação aos resultados obtidos, quando nós falamos da construção dos cenários, foram identificadas 13 variáveis, as quais foram avaliados pelos expertos em relação ao grau de incerteza e a importância para determinar os eixos de contrastação para a construção dos cenários. Esses cenários eles foram construídos através da participação dos entrevistados, dos expertos, e eles contaram com a inserção ou a confecção do Pestel e das 5 forças de Potter. Continuando com a construção dos cenários, aqui nós trazemos os principais trabalhos dentro de uma matriz morfológica dos cenários construídos. Então, nós temos as variáveis, os cenários construídos e aqui todos os trabalhos que balizaram toda a nossa construção e todo o nosso pensamento na hora de construir os cenários. Continuando nos resultados, nós apresentamos agora a descrição dos cenários envolvidos nesse trabalho. Nós temos 4 cenários desenvolvidos nesse trabalho. O primeiro deles se chama O Fim do Churras. Neste cenário, as políticas ambientais e de proteção animal são altamente restritivas, forçando a indústria a eliminar as fontes de proteína de origem animal. Contudo, existe pouca favorabilidade para o consumo de novas fontes de proteína e nulo incentivo para o desenvolvimento dessas novas fontes. Essa situação pode ocasionar um desequilíbrio na alimentação da população, com possíveis consequências negativas na saúde das pessoas. O segundo cenário é proteína 2.0. Como no cenário 1, há uma política que leva à eliminação das fontes de proteínas de origem animal, porém há uma aceitação do consumo de novas fontes de proteína. Neste cenário, são promovidos e desenvolvidos vários projetos de novas fontes de proteína, levando a indústria alimentar a atingir um nível adequado de maturidade tecnológica e também de alta inovação. O cenário número 3, chamado churrascos até o final do mundo, ou até o fim do mundo, ele é um cenário construído dentro de um contexto legislativo ambiental muito permissivo, com lobby de novas fontes de proteína muito forte. Tanto a produção quanto o consumo de proteínas animais não cessam. Criam-se uma situação conflitante devido à tendência de aumento populacional e à precarização dos recursos ambientais. Assim, os recursos seriam rapidamente esgotados e, subitamente, a indústria seria incapaz de suprir a demanda, ocasionando fortes embates de caráter público, social e econômico. E o último cenário, o cenário 4, é a proteína sustentável. Nesse cenário, há um ajuste gradativo das políticas de proteção ambiental, com o intuito de tornar a produção e o consumo de fontes de proteína sustentável. Ao mesmo tempo, criam-se incentivos para o desenvolvimento de novas fontes de proteína, para diversificar as opções de proteína, atendendo um mercado crescente, mas com maior consumo, maior consciência no consumo dessas proteínas. Dentro dos resultados, nós trazemos agora um pouco da metodologia de Web Delphi adaptada. Dentro dessa metodologia, nós utilizamos 4 perguntas com os expertos. A primeira delas é: de acordo com a sua experiência, haverá alguma mudança na indústria de alimentos em relação às fontes de proteína? Segundo o entrevistado número 1, devido ao crescimento populacional, certamente haverá mudanças na indústria de alimentos para 2030 e 2040, as quais terão que ter uma alternativa para disponibilizar quantidade suficiente de proteína para atender às demandas. E para isso, novas fontes de proteínas sustentáveis, de origem animal ou não, terão que ser desenvolvidas. Para o entrevistado 4, a indústria de hoje exige que a sustentabilidade seja total, tanto no processamento como na obtenção. Alimentos com menor teor de gordura se tornarão muito mais consumidos no futuro, e a grande possibilidade, seja pela necessidade, seja pela saúde, de aumentar o consumo de alimentos de proteínas prontamente disponíveis. A segunda pergunta questionada aos expertos foi sobre a opinião deles em relação às novas tecnologias que poderão ter impacto na indústria de alimentos em 2040.
Segundo o entrevistado número 3, a substituição da proteína animal pela proteína vegetal, quando a primeira for um ingrediente ativo ou aditivo, quando ela é própria do produto, ele acredita que essa substituição será difícil, uma substituição 100% dos produtos de origem vegetal ou outro. Dentre as novas tecnologias, para 2030, 2040, haverá favoritismo do uso de alimentos como a soja, cogumelos e leguminosas, além do uso introdutório de insetos, sobretudo para aplicação em panificados e em bebidas em gerais. Para o entrevistado número 6, caso a população tenha uma boa aceitação à entrada de novas fontes de proteína, ele acredita que a indústria de alimentos como um todo será impactada, pois deverá fazer adequações em suas fábricas para atender esse novo mercado, trazendo mais agilidade ao processo de produção. Até mesmo nos testes de implantação, ele deverá ser mais flexível e também mais ágil. As duas últimas perguntas realizadas aos expertos foi em relação à introdução de novas fontes de proteína para o consumo humano, uma nota, e também as políticas públicas, campanhas de sensibilização, iniciativas públicas ou privadas e os desafios para as novas fontes de proteína para o consumo humano no Brasil de 2040. Em relação às notas, aqui nós temos uma tabela onde são apresentadas as principais notas atribuídas por cada um dos expertos, variando de 0 a 5 em cada uma das novas fontes de proteína. Em relação às políticas públicas e à sensibilidade, para o experto número 1, para o entrevistado número 1, ele considera que as medidas para esse futuro ele crê que sejam interessantes campanhas publicitárias informando o quanto é consumido de energia na produção desse tipo de alimento. Para o experto número 3, as melhores medidas para auxiliar uma evolução gradativa seja a conscientização da população. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas elas têm o conhecimento da maneira como as proteínas são obtidas. Ao ter esse conhecimento, provavelmente elas terão mais cuidado em consumir esse tipo de proteína. Em relação às considerações finais do trabalho proposto, o modelo ele apresenta 5 forças e análise Pestel que contribuíram para identificar as variáveis e as tendências vinculadas ao consumo de carne no país. No total, a gente identificou 13 variáveis, principalmente relacionadas aos aspectos técnicos e legais, e 5 tendências de aumento de população, envelhecimento da população, aquecimento global, precarização do ambiente e diminuição dos recursos. Com o WebDelphi também foi possível verificar quais as novas fontes de proteína estão em etapas mais avançadas do desenvolvimento e adaptabilidade do consumidor brasileiro. De acordo com os especialistas consultados, a utilização de carne vegetal, seguida pela utilização de leguminosas, são realidades a serem consideradas a curto prazo. Já o consumo de carne in vitro e de insetos estão mais distantes, possivelmente devido a valores culturais e sociais da população brasileira. Eu gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade em assistir esse vídeo e comentar que demais comentários e resultados serão apresentados durante o evento. Bom, pessoal, só para colocar todo mundo em página, esse foi um trabalho que a gente fez de uma matéria da pós-graduação, era uma matéria chamada Projeção de Futuro e Tendências, e aí a gente resolveu, a Alejandra, ela não é engenheira agrônoma, mas ela tem bastante interesse sobre essa questão, e a gente tinha acabado de ver 2 artigos em outra matéria, que a gente fazia juntos também, que era sobre consumo de insetos, né, por causa dessa questão da alta quantidade de carbono que se é utilizada em produções agropecuárias, e também a gente tinha visto uma startup, isso em uma outra disciplina, que ela estava focando agora em consumo de carne humana, mas uma carne humana onde você mesmo comia a sua própria carne. Eles tiravam um pedaço da célula da sua mão, cultivavam em placas de vidro, né, um pedaço de carne, e aí você consumia, teoricamente, uma carne que não tinha muita questão de pegada de carbono. A gente, por ser da área, a gente tinha um pouco mais de conhecimento sobre alguns especialistas nessa área, então a gente convidou 6 especialistas. Esse método de WebDelphi, ele é um método que ele demanda muitas rodadas, então a gente fez um WebDelphi adaptado com uma rodada única, ele tem pelo menos 3 rodadas, e a gente queria entender, porque a gente pensava que o consumo de insetos ele estava mais
prontamente disponível, as pessoas estavam começando a pensar mais nele, e a gente viu que realmente, não sei se por uma questão de uma questão sociológica da população brasileira, porque por aqui tem grandes produções de pecuária, a gente viu que as pessoas não estão interessadas nesse tipo de consumo, ou não vê necessidade nesse tipo de consumo. Então, a gente viu, e essa matéria foi feita há uns 2 anos atrás, a gente viu essa questão do consumo de leguminosas, que a gente vê agora em quase tudo, em todo supermercado, esses hambúrgueres de leguminosas, e a gente pensou, assim, a gente sabia que tinha esse consumo já disponível, mas a gente pensou que o consumo de insetos ia estar mais disponível aí para a gente. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a respeito. Foi um estudo simples, era um estudo de matéria, então a gente não tem muita metodologia, a gente só tem essas 2 metodologias de cenário e de Abtel. Foi um artigo produzido durante o semestre, então não teve um rigor científico e metodológico muito grande dentro da construção do artigo. Era um artigo mais para conhecer as tendências que a gente tinha aí de proteínas de origem vegetal, origem animal, dentro da população brasileira nos próximos anos aí. Posso fazer um comentário, Paulo? Claro. Não, eu só pensei aqui que, de repente, um estudo que você pode fazer complementar é olhar, fazer uma correlação entre o crescimento, né, desses setores, como é que eles evoluem, e, de repente, pode ter uma interação melhor para tentar até dar um peso maior nessas tendências, nesses cenários, né? De repente, você pode complementar esse estudo com esses dados quantitativos e fazer a correlação, de repente, né? O que o pessoal das indústrias, das agroindústrias falavam, é que eles não acreditam nessa substituição a um curto prazo, e para eles 2040 é relativamente curto, né? Esse estudo foi feito há uns 2 anos atrás, então vamos dizer 2020, 2021, então, 2020 mais ou menos. Então eles acham que em 10 anos não haveria essa substituição, ou não haveria essa necessidade dessa substituição. Eles acham que substituir essa proteína animal na linha de produção é muito complicado, porque, como eu falei, aqui tem uma demanda muito grande, mas é bem interessante essa sua ideia aí, como eu falei, era uma disciplina de uma matéria, mas para pensamentos futuros, para artigos futuros mais robustos a ser submetidos em revista, eu acredito que essa triangulação seja bem interessante ser feita, sim. Porque eu não digo substituição, né, Paulo, mas você vê que talvez você vai ter um aumento no consumo de outros tipos de proteína que vai ter impacto sobre o consumo das proteínas animais hoje. Então, a indústria tem que estar de olho nesse processo, né? Era essa a nossa ideia. E fazer esse trabalho de correlação, buscando, de repente, como é que está, né, o desempenho dessas, cadeias produtivas, né? No caso que você vai ter cadeias que vão estar associadas a esse processo, de repente você pode dar um cenário melhor para essas empresas e até uma preparação melhor e até estímulo para desenvolvimento de outros setores também associado a essas novas proteínas, né? Você tem uma série de impactos, né, de induções que você pode gerar a partir do trabalho, né? Você pode colocar a partir do trabalho. Muito obrigado, viu, professor? Pessoal, pode falar, Josemar. Posso fazer uma observação? Pode sim. Você por formação também, né, agrônomo, às vezes o que eu fico olhando o seu trabalho, eu fico pensando como é que seria essa reposição ou essa substituição de proteínas, por exemplo, quando a gente fala de substituir por leguminosas, isso pressupõe plantio, pressupõe utilização diária. Quando você fala, por exemplo, de utilização de insetos, né? Os insetos, uma grande parte deles, por exemplo, grilo, é um exemplo, né, que o pessoal costuma, grilo, gafanhoto e outros insetos, eles têm uma atividade danosa quando você olha para dentro da agricultura, né? Então, por exemplo, o grilo são vários problemas que a gente tem com grilo na agricultura, com gafanhotos e tudo mais. Quando a gente fala em substituir, por exemplo, o soja, a gente tem recebido, o agro tem recebido questionamentos acerca da expansão de fronteiras agrícolas e utilização, que é uma atividade que requer um cuidado muito grande, né? A minha perspectiva dentro do agro como essa substituição se daria e qual seria o impacto disso no uso e ocupação do solo.
Porque pode ser, não, vamos substituir, vamos acabar com proteína animal, que tem problema, mas qual é o impacto disso dentro do uso de ocupação de solo? O que o pessoal eles estão enxergando não só como um conceito, mas também como uma coisa prática, entendeu? Uhum. Não, eu concordo com você. A gente não chegou a avaliar essa variável, né? Mesmo porque a gente só queria saber o que as pessoas achavam desse tipo de consumo no futuro. Mas essa substituição que a gente fala, como você falou, tem que ser muito pensada antes, e tem que ser muito validada com os principais players do mercado. Porque, assim, concordo exatamente com você. Aqui no Brasil, a gente tem áreas até que relativamente para um crescimento dessas áreas degradadas de pastagem e tudo mais, né? Mas eu estava fazendo meu pós-doc minha esposa estava fazendo pós-doc, eu estava com ela na Espanha, e lá eles estão efetivamente fazendo um consumo relativamente grande de besouros, né? De filhotinhos de besouro. Não o besouro em si, não, mas eles moem e fazem uma farinha, né? Que eles falam de besouro para fazer panificados, essas coisas. E só que lá eles aceitam melhor essa condição, porque a área deles também é relativamente muito menor do que nós temos. Eles têm quase áreas agricultáveis. Então, assim, eu acho que, sim, quando a gente for pensar nessa substituição, se é que um dia vai ter uma substituição, a gente tem que falar com os principais players do mercado para saber como é que é o sentimento dessas pessoas durante essa substituição. Porque concordo com você, a gente fala muito de aumento de área, só que as pessoas não estão preparadas para aumentar a produção sem áreas degradadas, elas vão querer ir para florestas. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. E a gente sabe que derrubar florestas não está mais no foco do agronegócio, não deveria estar, pelo menos, no foco do agronegócio. Então, assim, as pessoas têm que entender que esse aumento de área, essa substituição, teria que advir dessas pastagens degradadas, essas pastagens que não têm mais utilidade ou que não estão tendo a máxima utilidade. Mas é complicado, é bem complicado mesmo. Ok, obrigado. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado. Pessoal, a gente tem aqui uns 6 minutinhos, a gente acabou passando mais, eu falei que era 5 minutos, mas todo mundo falou um pouco mais nas aberturas do trabalho. Nós temos aqui uns 10 minutinhos para debater, para voltar a debater sobre todos os projetos, falar sobre dúvidas, questionamentos, talvez esses trabalhos que nem da Uzemar, da Kelly e até da Cássia, que estão mais estruturados metodologicamente, se alguém tem uma dúvida na metodologia. Então, nós temos aí 6 minutinhos para debater esse assunto, que a nossa sessão vai das 8h30 às 10h, são 9h54, então nós temos aí mais ou menos uns 6 minutinhos para debater essas questões, né? Para falar sobre as dificuldades, se vocês tiveram alguma dificuldade na metodologia ou alguma inserção da metodologia, alguma coisa a mais assim. Se alguém quiser começar, senão eu queria fazer só uma pergunta para a Kelly. Ela falou que fez análise de conteúdo nas entrevistas, transcreveu e fez análise de conteúdo. Você usou o Bardan nesse tipo de análise de conteúdo? Como é que você fez a triangulação dos dados aí? Uma pergunta um pouco mais técnica, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim, eu utilizei o Bardan. Na verdade, o questionário foi bem extenso, considerando que a gente queria entender deles, assim, o que significava o projeto e qual foi a importância do projeto para eles. Então, eles foram muito em detalhes, né, assim, e trazendo muito para a questão pessoal, a questão familiar, né, do interesse, inclusive, que filhos seguissem a mesma carreira deles, né, assim, como eles têm orgulho da atividade, os filhos também, né, e aí, quanto à triangulação, a ideia era se um projeto realmente era capaz, né, de desenvolver essas pessoas, né, e como que ele desenvolveu. Então, era muito voltado do que foi o passado, né, do início do trabalho deles, do que é hoje o trabalho deles, né, e em que aquilo ali transformou a vida deles, né, em que aquilo ali você permanecia do mesmo jeito, e muito na percepção deles, né? Porque são pessoas simples que presenciaram essa mudança, né, na vida deles, na qualidade de vida deles e também na qualidade que eles ofereceram de vida para a família, né? Então, na verdade, eu apresentei
3 categorias, né? Mas, se eu não me engano, foram 8 categorias, né? E que veio lá desde o início, como era o início da sua prática, onde todos relatavam que ela era realmente extrativista, eles iam no campo, catavam, né, os enxames, eles falam enxame em árvore, né, em esses negócios de barro, né? Então, assim, era de extrativista, né, para hoje profissionalizando, né? E no sentido, assim, de estar sempre procurando novas tecnologias, né? De estar procurando essa parte de inovação, que hoje eles entendem que quanto mais eles investirem em tecnologia, eles vão ter produtos de qualidade para competir no mercado, né? E vão ter uma produção maior. Então, antes, um exemplo, eles tinham o hábito de colocar as caixas muito espalhadas. Então, hoje eles já desenvolveram, né, já se organizaram de forma diferente, que eles chegam a deixar 40 caixas num único espaço. E eles já fizeram testes que 40 caixas no mesmo espaço produz do mesmo jeito do que 40 caixas espalhadas. Só que 40 caixas espalhadas, eles têm um custo muito maior para fazer a visitação e a manutenção nessas caixas. Então, assim, eles produzem a mesma coisa e estão perdendo dinheiro quando vê o que é investido para fazer aquela atividade, né? Então, é até difícil da gente falar uma triangulação, porque foram muitas as informações, né? Porque trouxe um processo de 15 anos. Eu fiquei 3 anos, né, fazendo trabalho com eles, mas foi um processo de 15, foi relatado um processo de 15 anos. Bem interessante. E deixa eu fazer uma pergunta para o Alzemar, aproveitando essa questão da metodologia, depois eu vou fazer uma para a Cássia. Nessa questão, vocês tinham 5 hipóteses dentro do trabalho de vocês, e vocês rechaçaram uma hipótese, que era a hipótese número 5. É 5, né? Isso, né? Eu queria 4. entender com você... 4, isso. Quando vocês criaram essas hipóteses, vocês já tinham... porque a gente, quando cria a hipótese, a gente tem uma certa expectativa, vamos dizer assim, se vai ser aprovado ou se a gente vai deferir essa hipótese. Quando vocês criaram essas hipóteses, vocês já tinham alguma que vocês falaram assim, não, isso daqui eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso daqui a empresa não vai, o estudo não vai demonstrar isso, porque isso daqui está fora do que a empresa faria, alguma coisa assim? Não, tá. Então, Paulo, uma revisão bibliográfica, né, muito forte, né, porque eu comecei a estudar os sistemas integrados, né, em 2019, também quando eu estava fazendo o mestrado, na metodologia científica. E aí, o que aconteceu? Tudo que eu lia, né, por exemplo, vários trabalhos no Brasil e fora do Brasil, né, falando a respeito de quais foram os construtos, né, que foram utilizados e tudo mais. Então, assim, utilidade percebida, facilidade de uso percebida, esses eram dentro lá do modelo de aceitação de tecnologia de Davis, né? A maioria dos trabalhos mostravam que isso era positivo, ou seja, isso influencia positivamente na adoção de tecnologias. A hipótese 4, quando você olha, né, na literatura, muitos trabalhos falam que influencia positivamente, né? Os influenciadores externos, aí vem financiamentos, agência de pesquisa, mídia, tudo isso influencia o produtor rural a adotar essa tecnologia, a adotar o ILPF. Então, a hipótese, nós seguimos esse conceito, né, porque a literatura mostrava que realmente influenciava, mas aí essa hipótese ela não foi suportada. Ou seja, mostrando para a gente que as indústrias de base florestal, né, o setor de árvores plantadas no Brasil, ele não é influenciado, né, por esses mecanismos. Ou seja, tem pouca coisa voltado para a indústria de base florestal e isso foi um dos motivadores para o trabalho. Interessante, bem legal. E fazer a última pergunta para a Axia, antes da gente fechar essa sala. Eu só gostaria de convidá-los, né, Alzemar, Kelly, Axia, Augusto e demais pessoas que estavam aqui, né, que já saíram, mas se vocês quiserem participar do nosso chat, avaliar a nossa sessão, como é que vocês acharam, a dinâmica,
Eu coloquei o link aqui no chat para vocês e convidar todo mundo para participar da TV SEMEAD, está tendo uma programação bem legal. Agora, nessa parte, até às 10 da manhã, tem as apresentações de trabalho, mas depois tem workshops. Então, fica o convite, o agradecimento do SEMEAD para vocês. Então, eu estou fazendo isso daqui antes de fazer a pergunta para a Axia. Então, fiquem à vontade, por favor, avaliem a sessão. E, Axia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez uma revisão, basicamente uma revisão sistemática do seu trabalho, né? Quando vocês adotaram os critérios de inclusão e exclusão dos termos que vocês estavam utilizando, vocês filtraram esses trabalhos, claro, e aí vocês fizeram essa revisão da leitura prévia dos abstracts e separaram os trabalhos, ou vocês fizeram a leitura do artigo inteiro para saber se tinha alguma coisa denominada que vocês achariam interessante que teria no trabalho de vocês também? Depois do filtro que nós realizamos, os artigos que a gente considerou que tinha os 3 aspectos, né? Econômico, social, e nós fizemos a leitura na íntegra. Na íntegra. Que for... E vocês, porque assim, eu também fiz revisão sistemática no meu trabalho de doutorado, vocês conseguiram achar bastante coisa, porque eu tive muita dificuldade, principalmente em termos em inglês, né? Acabei abrindo para português por isso também. A gente não via muitos termos, eu trabalhei com a GTEx, né? Então a gente não via muitos termos dentro dos conceitos americanos ou em conceito em inglês. E a gente percebeu que os brasileiros eles não estão, a gente infelizmente não está acostumado a publicar na língua inglesa, que é uma língua que faz o seu trabalho ficar mais exposto. Vocês perceberam isso também? Olha, nesse caso, na verdade, nós tivemos mais dificuldade com a leitura nacional. Nós tivemos muito mais conteúdo, até por isso a gente complementou, né, com a literatura cinza. Então, os termos que a gente usou foi basicamente cacau, indústria, sustentabilidade. A gente teve mais dificuldade nacional do que com essa parte. Talvez por ser uma produção que agora está sendo dominante na África, em países da Europa, né? Exatamente. Exatamente. Bom, obrigado, Axia. Gente, eu gostaria de agradecer muito, foi muito enriquecedor saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, de apicultura, de SAF, essa questão do cacau também, que eu não trabalhei com cacau, então é bem difícil, né, a gente daqui do estado de São Paulo, como a gente não trabalha com essa cultura, talvez o Alzemar também não saiba muito sobre cacau, foi muito interessante, muito gratificante. O SEMEAD agradece a vocês pela submissão do trabalho, pela participação. A gente espera que vocês estejam gostando muito do evento, né? A gente trabalhou bastante para isso. E agradecer mais uma vez pela submissão dos trabalhos, falar que a gente está aqui todo ano, graças a Deus, firme e forte. Então, se quiserem produzir mais para o ano que vem, a gente vai ficar muito feliz de encontrar outros trabalhos tão bons quanto. Então, agradeço muito em nome do SEMEAD e peço para vocês que aproveitem esse evento que foi pensado com muito carinho para vocês, tá bom? Eu vou fechar a sala, a gente passou 5 minutos aqui, mas eu acho que foi bem interessante a nossa conversa. Eu vou fechar a sala, fica aí o convite para fazer a avaliação da sala, o convite para a participação dos networks, da TV SEMEAD, e eu espero vê-los em outras salas, tá bom? Obrigada a todos também, tchau. Obrigada, pessoal. Parabéns, pessoal, estava muito legal os trabalhos, parabéns. Obrigada. Tchau, Tudo de até bom. mais. Um abraço a todos, parabéns. Tchau, tchau.